solidão ainda ali no meio da multidão. Quantas vezes nos sentimos sós dentro de casa? Quantos e quantos sentimentos que machucam, que deixam crises de nervos. Você não está vendo que eu estou nervosa, eu estou aguentando, aí vem o estresse. Por causa do estresse a gente chora, grita, fala, bate, esmurra na mesa, ameaça. Algo está morrendo. O algo morreu dentro da gente. Você pode dizer que tudo não está bem. E hoje você pode dizer que está assim. Porque você tem um Deus que faz novas todas as coisas. Quando Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, subiu naquela cruz, a palavra diz que ele carregou sobre si as nossas dores. Que ele se fez maldito em nosso lugar. Gálatas diz que ele se fez maldito. E todo pendurado em madeira se fazia maldito. E ele carregou as nossas maldições. Há 2000 anos atrás as tuas maldições foram carregadas. Há 2000 anos atrás ele matou, ele morreu para matar. Aquilo que não estava acontecendo só no presente, porque Ele é o Deus que mata o que nos mata até no futuro, a nós e a nossa descendência. Ele mata todas as mazelas. Ele já matou há 2000 anos atrás. Erros, pecados, maldições, mazelas, dores, aflições, angústias, traumas, tudo Ele carregou. Ele morreu para matar todas essas coisas. Não satisfeito, Ele aceitou ir para um sepulcro. Preste atenção, estou falando de Jesus que desceu lá das alturas, do trono cheio de glória dele. Desceu a nossa sepultura por amor a mim e a você, para enterrar naquela sepultura aquilo que me mata, aquilo que te mata. Amém. Ainda não satisfeito, disse: não basta estar na sepultura, eu vou jogar isso no inferno. O que inferniza aquele que me serve, o que inferniza aquela que vai me servir. Ele disse para o Pai: eu não te vim para a cruz, Pai, eu não te peço somente por esses, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim através da tua palavra. Você crê nesse Jesus? Amém. Amém? Amém. Então você faz parte desse povo. Ele já levou há 2000 anos atrás toda a praga, tudo que me mata, as esperanças, tudo que me mata, desejo, a vontade, a alegria de viver. Ele matou a mim e a você, todas as coisas que matam a mim e a você, que fazem nossa vida amarga, que nossa vida é difícil, porque a vida é assim mesmo, a vida não é assim mesmo. Não! No mundo tereis tribulações. Não! Tem traduções que diz tereis. Eu prefiro uma outra tradução. Ela diz que no mundo passareis por tribulações. Eu vi ainda há pouco a bispa passando aqui, ó, por trás de mim. Cadê? Está aqui. Porque o que passou? Passa. Não diz que você vai viver em tribulação, mas em cada tribulação ele diz o quê? Tende. Por quê? Aqui nessa tradução, João 16. Vamos lá. João 16, 33. Tradução linda, de que eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz.
neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Sofrereis tribulações. Vai ter momento de sofrimento, vai ter momento de mágoa, vai ter momento de dor, vai ter momento de tristeza. Vai ter. É o mundo. Mas tende fé e coragem. Ânimo. Não esmoreça a tua fidelidade a Deus, sabendo que Ele transforma a água em vinho e a tua vida como dá água para o vinho. Glória a Deus. E lá foi ele no inferno. Ele não tem as chaves da morte do inferno? Antes de voltar, ele não apenas pegou a chave da morte do inferno, ele lançou lá no inferno aquilo que me mata, aquilo que te mata. Ele lançou as nossas dores, Ele lançou os nossos pecados, Ele lançou as nossas maldições, aquelas pragas que rogaram em cima da gente que você acha que fez efeito. Ele lançou fora todas essas coisas no inferno. E quando Ele voltou, Ele te deu um novo fôlego. Sabe aquele menino? Estava lá na cama. Eliseu entrou. Olhou e disse: está morto. Engraçado, Geazi passou, foi lá, voltou depressa para se encontrar com Eliseu e disse o seguinte: esse menino não está respirando. Ele não disse está morto. Se ele estivesse numa tumba, ele diria está morto. Mas aquele garoto estava na cama, ele não está respirando. Olha a diferença onde você coloca o teu problema, onde você coloca a tua dor, a tua angústia, o teu marido, o teu filho, a tua família, o teu dinheiro, o teu emprego, seja lá o que for, o teu passado, as tuas marcas do passado. Eu te convido a colocar na cruz agora, na cruz de Cristo. Todo o teu passado, todas as coisas que te marcaram, te feriram, tudo aquilo que morreu, as esperanças, os sonhos, as coisas que você acha que não vai ter mais, coloca lá na cruz. Sabe, eu tenho uma Sara que engravidou com 90 anos. Depois da cruz, olha ele levando para o inferno, que te infeliza. Você não precisa carregar coisas que te envelhecem, que te tira a paz, que faz você ficar em guerra. Ele é o teu libertador. Depois ele volta. E a primeira coisa que ele faz é te dar um fôlego novo. O fôlego que ele colocou no filho da Sunamita. O fôlego e o calor do seu espírito que estava ali em Eliseu. Há 2000 anos atrás, foi soprado pelo Filho de Deus. Recebei o meu Espírito. Recebei uma nova vida. Uma vida com força para vencer. Com dons espirituais. Com força e sabedoria do alto. Para entender que nada, absolutamente nada, não tem morte, não tem inferno, não tem espada, está em Romanos 8, não tem profundidade, nem altura, nem potestade, nem coisa alguma que possa ser maior que o amor de Jesus Cristo por você. Amém. Em todas essas coisas sou mais que
Ele te deu esse fôlego. Te deu o poder de ser feito filho de Deus. Filho de Deus é ter poder. Está escrito. E se Deus é por nós, quem será? Pega Romanos 8. Vai nesse livro. Lê em casa. Romanos 8 inteiro é bom demais. Vai nesse livro. Um receituário para a tua vida. Amém. E você vai fazer muito mais que essa tsunamita. Olha. Porque ela usou quem ela tinha. Um profeta de Deus. Nós temos aquele que foi profeta, sacerdote, que se fez em nosso lugar, que soprou sobre mim e você um fôlego novo de vida. Nós estamos há 1000 anos, 2000 anos, ganhando isso. Agora é usar. E aí eu vou perguntar, vai tudo bem com você? Testemunho de casos de estupro. Simplesmente a pessoa chega perto de mim e disse: pastor, o Senhor disse para perdoar. E quando eu olhei, eu até esqueci. E eu abençoei. Deus faz. Deus tira marcas. Deus tira dores. Deus transforma. Maldição em bênção. Erros em acertos. E morte em vida abundante. Em vida eterna. Que Deus abençoe vocês. Porque para mim estar presente aqui, se você me perguntar, eu digo que eu estou muito bem. Amém. Que Deus os abençoe. Eu gostaria de orar. Vamos orar para as pessoas aqui. Eu queria chamar aqueles que querem fazer o voto de tsunamita. E o voto de tsunamita é dizer: vai estar tudo bem de verdade. Não vai ser tapiação, não. Porque eu descobri que eu posso ver que está morto reviver. Amém. Aleluia. Eu gostaria de te chamar para vir aqui, para que a gente pudesse orar, para glorificar a Deus por algo que veio à tua mente e que você disse: ah, só está dormindo, não está morto, vai viver. Amém. Vem aqui à frente para que eu possa orar por você. Sonhos que se perderam. As dores que foram cruéis, que apagaram o desejo de amar e de confiar, a confiança que morreu, a esperança que morreu, a alegria de viver. Nada foi embora, nada está no necrotério. E mesmo que estivesse morto e enterrado, nós temos um Deus que
ressuscita mortos. E quem se enterra, que está enterrado, ou que ele não teria feito isso com Lázaro. Eu sei que tu estás aqui. Eu sei que tu não me colocaste neste lugar simplesmente para vir aqui, para um evento. Eu te pedi assim porque tu me fizeste profeta, fizeste de mim uma profeta, que eu pudesse dar o teu recado e não o meu. Mas que o teu recado, Senhor, seja uma semente que brote, que frutifique, que não vá embora no primeiro empecilho, na primeira batalha, na primeira luta, na primeira tribulação. Que haja muito mais que palavra profética, que haja direção do teu Espírito, para que se saiba exatamente como fazer, o que fazer, da maneira como vem de ti. É terra santa, é terra de quem está revestido de ti, como a sunamita estava, porque era o teu Espírito que estava ali, conduzindo a sunamita, para que ela não aceitasse a situação. Era uma situação completamente desistente. Que não haja desistência no meio desse povo aqui, Senhor. Que haja fidelidade contigo, sabendo que tu dizes: eu venci o mundo, você também vai vencer. Apenas procure a minha palavra, procure os meus ensinamentos. Irmãos, Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8. Usa, é o teu bordão. Usa o poder do Espírito Santo. Eliseu usava o bordão, você vai usar o Romanos 8. Usa a força da sunamita, o propósito da sunamita. Não desista até que você veja o que está morto reviver. Por favor, agora, Senhor, derrama o teu Espírito, como tu fizeste com aquela mulher. Derrama o teu Espírito como fizeste sobre os teus profetas. Porque hoje todos nós somos chamados para isso, Senhor, para sermos teus sacerdotes, para ser a tua casa, a habitação do teu Espírito. Tu sopraste sobre cada um de nós o sopro que veio de ti. Esse sopro está passando de discípulo para discípulo. Nós recebemos esse fôlego que nos dá essa força, que nos dá essa capacitação para vencer. Derrama-te agora mais e mais com este poder que vem de ti, com o sopro do teu Espírito, que todos possam ver e sentir que tu deixes um recado dizendo: vai, minha serva, vai, meu servo, porque eu estou contigo. Eu ressuscito mortos e desenterro
mente, indo para o coração, cobrindo todo o ser, para a glória do teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém. Tira esse mesmo lugar. Você que recebeu. Você que recebeu essa ministração de graça. Para que tua vida vá bem. A pastora ministrou unção e graça do Senhor. Você vai ser um adorador nesse momento. Para agradecer ao Senhor porque vai tudo bem. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Você que recebeu. Você que recebeu, põe a mão no seu coração. Você vai adorar o Senhor toda vez na sua santidade. Quando vai tudo bem. Sua voz Me encoraja a prosseguir. quando tu destino parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que diz sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus do impossível. Aleluia, quando tu te ensinar, sua voz me encoraja a prosseguir. Eu estou verdade, Pai. Quando tudo te ensinar, parece que o mar não vai se abrir.
digo não. Você tem um Deus do impossível que diz sim nesta noite. Não sangue qualquer, o sangue foi lá na cruz do Calvário. Aquela cruz que ficou longe. O sangue do Senhor Jesus foi derramado, mas diz a palavra que ele sofreu. Ele foi crucificado, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Para você hoje cantar a tua vitória. 1, 2, 3. A vitória! Segura a tua bênção. Pelo sangue de Jesus! Aplauda o Senhor, que a gente vai ser a glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Agradecemos, né, a pastora Maria Esther, foi usada pelo Espírito Santo. Amém?